Olá pessoal, vamos começar mais uma resolução. Estamos aí na questão 30 da prova de Física da SpaceX de 2014. Tudo bem? Então veja só. Nós temos aí um circuito elétrico onde no texto existem os seguintes dados. Vamos a eles. A resistência R1 vale 0,3 ohms. A 0,4 também vale 0,3. A R2 vale 0,6, assim como a R3. Estamos diante de um gerador de força eletromotriz de 1,5 volts e a resistência interna ela vale 0,15. Além desses dispositivos, existe o voltímetro e um amperímetro. Bem, qual é a pergunta? A pergunta é, qual é a indicação do voltímetro? Ou seja, quanto é que esse voltímetro marca? Então, o voltímetro marca a DDP entre dois pontos. Então eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de Bzinho. Então a proposta é quanto vale, na questão 30, quanto vale a DDP entre A e B, que seria o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Tá certo? Já que eu não posso calcular através de da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, porque não passa corrente aí. O nosso voltímetro ideal ele tem uma resistência que tende ao infinito, é infinitamente grande, então ele não vai deixar passar corrente por aí. Bem, então eu tenho que recorrer ao conceito de DDP, a diferença de potencial entre dois pontos, onde o potencial num ponto é a quantidade de energia que cada coulomb de corrente que por ali passa traz consigo. Quanto de energia existe em cada coulomb de corrente que está passando por ali. Em cada coulomb de carga que está na corrente. Então isso é interessante saber essa definição de potencial. Então a gente pode, se não for fornecido nenhum potencial em algum lugar do circuito, a gente pode dizer que aqui a corrente sai e ela leva consigo 1,5 joules de energia para cada 1 coulomb de carga que ela possui. E ela chega totalmente desenergizada. Ela chega aqui levando 0 joule para cada 1 coulomb. Isso é o que quer dizer que esse gerador tem uma FEM de 1,5 volts, 1,5 joule por coulomb. Ou seja, ele energiza a corrente quando ela passa por dentro dele, a uma taxa de 1,5 joules para cada 1 coulomb de carga que a corrente possua. Tudo bem? Então vamos lá. Como achar o potencial em A, como achar o potencial em B? Primeiro, é uma questão de eletrodinâmica? Veja como a corrente circula. Então a corrente chega aqui. Quando ela chega aqui nesse outro ponto, que eu vou chamar de Czão, ela se bifurca. Aí ela vai se bifurcar. Vai passar aqui por cima um I1 e vai passar aqui por cima um I2. E note, como não há passagem de corrente aqui pelo voltímetro, a I1 vai percorrer todo o caminho de cima e a I2 vai percorrer todo o caminho de baixo. E como esses dois caminhos têm mesmas resistências, eles solicitam a mesma quantidade de corrente. Então, a I1 é igualzinha a I2, porque esses ramos estão em paralelo. Esse ramo de cima está em paralelo com esse ramo aqui de baixo, saindo do ponto C e chegando no ponto D. Tudo bem? E os caminhos a serem percorridos têm as mesmas resistências. Então esses caminhos, por estarem na mesma, por
estarem submetidos à mesma DDP, por provocarem a mesma queda de tensão, tendo as mesmas resistências, são percorridos por mesma corrente. Tá bem? Então, a corrente I1 ela é igual à corrente I2, obrigatoriamente. Tá certo? E aí vai passar por aqui. Então, o amperímetro vai indicar a corrente total. E ainda vai perder mais um pouco de energia ao passar por essa resistência de 0,15, até chegar com 0 joule de energia por unidade de carga e ser reenergizado pela bateria. Bem, então eu quero saber quanto é que vale o potencial aqui, quanto vale o potencial aqui, e faço assim a minha DDP. Então vou apagar um pouco aqui para não ficar tão cheio, certo? E eu tenho esse ponto aqui que é o ponto D, tem um ponto aqui que é o ponto C, aqui é a corrente I, e aqui para cima vem a I1, e aqui para baixo vem a I2. A I1 vai passar por todo o caminho de cima, a I2 vai passar por todo o caminho de baixo, vão se encontrar em D, é aí que vai percorrer agora o amperímetro. E quando a corrente passa por um dispositivo elétrico, ela se desenergiza, mas ela não sofre mudança na sua intensidade. Ela perde energia, mas ela não sofre mudança na sua intensidade. Essas correntes contínuas. Tudo bem? Ou melhor, essas são correntes contínuas porque são geradas por uma fonte de energia, onde essa energia ela é conseguida por processos químicos. Tá certo? Bem, então, vamos lá. Então, como é que eu vou conseguir o potencial em A e como é que eu vou conseguir o potencial em B? Veja, se eu pensar dessa forma, que forma, Luiz? Dessa forma aqui, deixa eu apagar um pouco aqui para ajudar vocês. Se eu pensar que aqui existe um potencial de mais 1,5 volts, e aqui tem um potencial de 0, como dessa extremidade da bateria até o ponto C não houve passagem nenhuma por dispositivo, sendo os fios ideais, não houve consumo de energia da corrente, então não houve queda de potencial. Então, eu posso dizer, inclusive, apagando aqui um pouco, que o potencial aqui é 1,5 joules, 1,5 coulomb também. Tudo bem? Então, se eu sair do ponto C e chegar no ponto A, vai haver uma queda de potencial. A DDP que vai ser sofrida pela corrente ao passar pela resistência 1. Da mesma forma, eu sei que se eu sair de C e vier para o ponto B, essa corrente 2 também vai sofrer uma queda de potencial, porque ela vai estar passando por dentro da resistência. Então eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso escrever que o potencial em A é o potencial em C menos 0,3 vezes I1. E eu posso escrever que o potencial em B é a energia ou o potencial que a corrente trazia quando ela passou no ponto C, menos 0,6 de I2, que é nada mais, nada menos, isso aqui é a DDP, a variação de tensão sofrida por uma corrente quando ela atravessa uma resistência, R vezes I. Então, pensando em quedas de tensão ao passar por dispositivos que consomem energia elétrica, eu vejo que se eu subtrair isto disto com um agravante teórico, a I1 ela é igual a I2 e elas são metades da I, porque a I se bifurcou. Se eu pensar dessa forma, eu vejo que a UAB fica. Gente, quando eu pegar esse VC
e subtrair desse VC, morreu. E então ficará menos 0,3 e 1, menos com esse menos vai dar mais 0,6 e 2. Só que 2 é igual a 1. Então eu fiquei com menos 0,3 e 1 mais 0,6 e 1. E isso vai me dar, então, 0,3 e 1, que é a mesma coisa que 0,3 vezes I sobre 2. Eu quis começar pelo que ele estava perguntando. Porém, qual é o dado mais importante em um circuito elétrico? É a corrente. E veja que o meu problema agora deixou de ser essa DDP e passou a ser quanto é que vale a corrente I. Qual é a indicação da corrente pelo amperímetro? Então, para calculá-la, eu tenho que lembrar que a corrente I, que é a corrente do sistema, ela é a DDP que é lançada ao sistema pela resistência equivalente do sistema. Então, a DDP que é lançada ao sistema é 1,5 volts. E qual é a resistência equivalente do sistema? Então eu vou pegar uma figura novamente do circuito e achar a resistência equivalente do sistema. Gente, isso aqui vale 0,3, isso aqui vale 0,6, isso vale 0,6, isso vale 0,3. Então eu tenho aqui em cima 0,9. Eu tenho aqui nesse ramo de baixo, eu também tenho 0,9. Então eu tenho dois ramos em paralelo, cada um com 0,9 ohms de resistência. Quanto é que vai dar a resistência equivalente disso? Ou seja, isso vai dar um único, né? Isso vai dar um único de 0,45. Quando nós tivermos associação em paralelo de resistores de mesma intensidade, cujas resistências têm a mesma intensidade, a gente pode pegar e dizer que o equivalente é o valor de um deles dividido pela quantidade que está associado. Então, 0,9 associado em paralelos em dois ramos, 0,9 por 2 dá 4,5. E sobrou agora apenas esse R5 que vale 0,15. Então, pensando dessa forma, eu noto que a minha resistência equivalente é 0,45 mais 0,15. Então, isso vai dar aqui 0,45 mais 0,15. Isso em ohms. Então, a corrente do meu sistema se torna 1,5 dividido por 0,6. E isso dá 2,5 ampere. Bem, então, se aí é 2,5 ampere, logo, a DDP entre A e B, que ficou sendo, 0,3 vezes I sobre 2, isso vai dar 0,3 vezes 2,5 sobre 2, o que dá 0,375 volts. E aí, a afirmativa que tem isso é letra A. Tá ok? Então ficou aí a letra A. Espero ter ajudado. E as dicas são sempre essas. Entender como é que a corrente circula, entender o tipo de associação do dispositivo e, se não dá para ir numa equação direta, procura satisfazer as condições do problema. Até mais.